E aí, depois daquilo, a mesa se remodelou, né? E me convidaram para integrar a mesa. E aí eu comecei a participar como segunda secretária. Na outra gestão, me convidaram para vice-presidência. E até que ano passado eu precisei me afastar, né? Porque eu tive um tempo no exterior para estudo. E agora, no retorno, tinha voltado também a vice-presidência. E agora, né, com a chegada da eleição novamente, o pessoal começou, né, a se organizar para uma chapa e me convidaram, então, para ser a presidente, né, porque o Pablo, ele fez um trabalho muito brilhante nas últimas gestões. Mas ele já estava duas gestões, né, na presidência e ele está morando em outra cidade, então o trânsito é complicado. Então o pessoal também já na largada já pensou que o Pablo precisava de um tempo para descansar e dar atenção para a família dele, né? Tem filhos pequenos. E me fizeram um convite. E aí eu aceitei. Até porque eu acredito muito no trabalho que a gente vê essa mesa, né? Embora algumas trocas de peças tenham acontecido, mas a nominata permanece muito semelhante. Então, eu acredito nesse trabalho que a gente veio fazendo nos últimos anos e era uma oportunidade de dar continuidade, principalmente nesse momento que se aproxima, né? Que é um novo momento, é um momento histórico, né? Uma nova vida para o nosso clube. Então, eu topei. E até a gente já esperava que talvez tivesse alguma outra chapa, porque afinal um processo eleitoral ele é democrático para um clube, né? A gente tem que ter pessoas que pensem também diferente, é natural e saudável. Mas acabou que não teve outra chapa interessada, né? Então a gente procedeu para aclamação e hoje estou aqui, né? Presidente. Nunca foi assim, eu ainda falei pro pessoal ontem na reunião, nunca foi uma pretensão minha assumir esse cargo. Mas eu acho que vários de nós, assim, se não todos, a maioria que tá ali, ninguém tem pretensão, assim, de projeção política, né, externa ao clube. A gente tá ali porque a gente gosta do clube, a gente quer dar o nosso melhor, assim, quer garantir que as coisas sejam feitas com responsabilidade, então a gente se compromete e doa um pouco do nosso tempo, né, deixa de estar com a família, deixa de estar fazendo alguma coisa de trabalho, às vezes, até, né, mas para doar um pouco do tempo ali pro clube crescer, né, todo mundo é apaixonado pelo clube. A gente percebe assim que vocês são muito atuantes enquanto conselho mesmo, né? Há um tempo atrás, eu já estou há mais tempo no futebol e acompanhando isso, os conselheiros eram mais financiadores do clube, né? Ou patrocinadores emergenciais, assim, naquela coleta que se faz. E não tinha tanta... vou usar o termo, mas talvez não seja exatamente esse, interferência, mas não tinha participação como conselho mesmo. Vocês têm tido essa participação muito importante, muito decisiva, como foi essa da eleição que tu referiste. É isso mesmo. Na verdade, a gente agora, eu acho que nós somos um modelo híbrido agora, né? A gente tinha antigamente essa visão que os conselheiros eram pessoas abastadas, né? Que na verdade era quem colaborava financeiramente ali para o andamento do clube. E eu acho que com o passar do tempo a gente percebeu, isso ficou evidente que esse modelo era um modelo, né, que não se sustentava a longo prazo, tanto que o clube chegou no momento que chegou financeiramente, né? Mas eu acho que essas pessoas se mantiveram, né? A gente tem vários sócios conselheiros, na verdade, que colaboraram financeiramente também nos últimos meses aí com alguns gastos que o Brasil precisou ter nesse processo todo, mas a gente também tem uma galera que doou o seu conhecimento, né? Então a gente tinha lá as pessoas, né? Eu gosto muito de citar os advogados que atuaram muito, e aqui eu deixo todo o meu agradecimento, né, ao Gerson Farias, né, o presidente do Conselho Fiscal, que se doou, assim, foi incrível o trabalho dele com o clube, assim, para dar todo o suporte jurídico mesmo para que as coisas andassem lá. E as pessoas foram doando também o trabalho delas naquele conhecimento que elas tinham, e assim os grupos de trabalho foram se formando e a gente começou a atuar também, porque teve uma abertura no clube para que isso acontecesse, né? Mas a gente também cobrou muito, a gente fiscalizou muito, a gente pega o estatuto e faz se cumprir, né? Então a gente solicita as prestações de conta, os balancetes, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer saber onde é que o dinheiro do sócio está indo, até porque se somos conselho, nós somos uma representação de todos os sócios do clube, então a gente tem que ter esse caráter também de fiscalizar, de ter o cuidado, né? Mas também a relação assim com essas últimas gestões do Gonzalo e agora do seu Vilmar foram muito
muito boas, assim, de cumplicidade, de parceria. Então, o tempo inteiro a gente tinha essa transparência, assim, né? O seu Vilmar diversas vezes chegava nas reuniões do conselho com as planilhas todas abertas para que a gente visse, de fato, os valores, o que estava acontecendo. Então, eu acho que a gente teve esse caráter, sim, né, de fiscalizar, que é do conselho, mas também de muita parceria com o clube, assim, para ajudar, para dar suporte, para crescer em todas as áreas, né? Pois é, e agora tem essa missão muito importante, né, que decide o novo rumo do clube, que é sobre a SAF, né? Ontem teve a reunião para alguns esclarecimentos, apontando aí as situações, o andamento, né, do processo de SAF e esclarecendo para vocês as dúvidas. O que dá para falar a respeito dessa reunião com o Fernando? Eu até brinquei, né, que a primeira pauta era a nossa posse e que eu não ia falar muito porque a estrela da festa era o Fernando lá, né? A gente queria mesmo era conversar com ele para se preparar aí pro próximo passo. E foi muito interessante, assim, o Fernando é uma pessoa que se expressa super bem, super aberta. Então ele foi fazendo uma fala, assim, as pessoas foram questionando durante essa fala mesmo. E ele trouxe, na verdade, assim, olha, é importante eu destacar que durante esses últimos anos, esses grupos de trabalho, havia um grupo de trabalho da SAF, onde eles estudaram processos de SAF pelo país inteiro, eles se especializaram, estudaram, e sempre, durante todo esse processo, eles ficaram abertos, as reuniões aconteciam semanalmente e qualquer conselheiro podia participar também para aprender junto, para entender, né? Mas, obviamente, as pessoas têm disponibilidade diferente, nem sempre era possível, e ainda assim aconteceram algumas reuniões de conselho com essa pauta também. Mas, ainda assim, né, surgem as dúvidas, né, e principalmente da proposta que a gente está esperando receber, né, em breve. E a partir dessa proposta que o Fernando, né, que é lá da Pluri, nos explanou bastante lá. A gente conversou sobre a importância, né, sobre quem são esses investidores, sobre a importância desses investidores estarem envolvidos, né, na negociação, o que traz, por exemplo, a gente ter o Emerson envolvido, né, traz muita seriedade, traz muita projeção dessa proposta até nacionalmente, né, e até alguns relatos de que isso ecoou pelo exterior também, né, justamente pelo nome dele estar envolvido, é um cara que jogou aí em diversos clubes do exterior e é um cara muito sério, muito respeitado no meio, então isso embasa mais ainda a proposta. Ele trouxe os objetivos, os valores, né, não valores tão financeiros, mas os valores que se acredita, né, quando se faz uma SAF, para preservar a identidade, para preservar o crescimento do clube, os investimentos estruturais, né, porque a gente tem que entender que o futebol, tudo bem, a gente sabe que o que acontece dentro de campo importa para a torcida e vai afetar diretamente a receita que se tem. Mas o futebol acontece também muito fora do gramado, né? A gente tem diversos outros departamentos que tem que trabalhar para que o futebol aconteça. Então a gente tem o marketing, tem publicidade, tem o pessoal da saúde que está ali envolvida, né? Quando eu falo nisso, eu estou falando de preparador físico, dos médicos, enfim. É uma estrutura muito grande que também tem que ser cuidada e também tem valores a serem investidos, né? A estrutura do estádio, o estádio a gente sabe que tem diversas coisas a serem melhoradas, né? Tem ali alguns espaços que não são tão bem preservados. Falta zeladoria porque não tem valor financeiro para ser investido nisso, né? Então, assim, um CT de qualidade, porque com o CT a gente consegue formar jogadores e o maior ativo de um clube hoje em dia é um jogador formado pelo clube, né? Que se tiver uma projeção internacional, o clube tem uma participação nisso também, então é um valor que retorna. Então a gente discutiu assim que na verdade essa parte, as pessoas, eu entendo, né, quando veio a notícia desse investimento da SAF, brincaram até, e agora a gente vai contratar grandes jogadores para vir para cá. Obviamente que vai ter um cuidado na curadoria, né, porque até a projeção deles é a Série B até 2031, mas cada coisa na sua realidade e compatível, né, com o momento do clube. Se jogarmos uma Série D, temos que ter um time de Série D, se uma Série C, um time de Série C, e os investimentos vão acompanhar o momento do clube, mas também tem que acontecer o investimento no que está fora do departamento de futebol. Então a gente discutiu bastante sobre essas intenções
e para ver, né, se esse pessoal que traz essa proposta está alinhado com isso, né? Então foi bem interessante, assim. E o Fernando nos disse que em breve essa proposta é vinculante, porque a primeira proposta foi apresentada ao clube, então essa que foi vinculada na imprensa, né? Algumas alterações foram solicitadas, então essa negociação ainda está em finalização, e é um contrato, né? Um contrato, ele demanda de cláusulas, de linhas, de palavras muito específicas, né? Então é um trabalho muito minucioso, que leva um certo tempo para poder ficar pronto, né? Para que seja seguro para todo mundo que está envolvido. E então, a partir do momento que a proposta é vinculante, né? No momento que essa proposta é apresentada para o clube, né? Ela tem validade de 30 dias. Então, em 30 dias a gente tem que fazer todo esse processo, né? A executiva notifica o Conselho Deliberativo para que a gente se aproprie dessa proposta, encaminha a nossa votação. Uma vez aprovado no Conselho Deliberativo, a gente já encaminha à Assembleia Geral. Eu acredito que nos próximos dias a gente já vai ter novidade sobre essas votações. A conclusão do processo deve ocorrer esse ano ainda. Deve. Eu acredito que a proposta vinculante, ela chegue semana que vem. E aí, depois de vencendo esses trâmites todos, quando que o Brasil se torna SAF? Essa é a pergunta do torcedor. Eu acredito que até o final do ano a gente já vai ter essa criação de SAF aqui no nosso clube. Tá certo, Laura. Desejamos aí um grande trabalho para ti, colocamos o espaço sempre à disposição, né? Sucesso na trajetória aí, parabéns pela sequência de trabalho, né? E com certeza voltaremos a conversar. Eu que agradeço aí o convite, o espaço de vocês, né? E muito obrigada, e contem também sempre comigo. Sempre que quiserem bater um papo, é só me ligar, tá bem?